Os filmes da Marvel são muito inspirados nas histórias em quadrinhos da editora, mas ultimamente, com o sucesso dos filmes, não é só a HQ que inspira o cinema também acaba inspirando as HQs. E hoje eu vou trazer as principais inspirações dos filmes dos X-Men nos quadrinhos. Então já fica inspirado aí, deixa o seu like, compartilha o vídeo e se inscreve no canal, para não perder nenhuma novidade dos seus heróis favoritos. Curiosidades que muitos canais esquecem de divulgar para os fãs. E logo estaremos trazendo as inspirações dos Vingadores, Homem-Aranha, Guardiões da Galáxia e muito mais. Então, bora pro vídeo. Durante a fase de Grant Morrison com os X-Men, o uniforme dos heróis sofreu uma drástica mudança, deixando de lado as roupas coloridas que eram tradicionais dos heróis e adotando uniformes mais escuros, com muito mais destaque na cor preta. Alguns detalhes em amarelo e em alguns casos usando até jaquetas e coletes. Uniformes muito parecidos com os uniformes dos mutantes nos filmes. E esse estilo de uniforme com o X amarelo no peito inspirou também o uniforme dos X-Men que sairia anos depois, no X-Men Fênix Negra. Engraçado, né? O quadrinho inspira o cinema, que inspira o quadrinho, que inspira o cinema de novo. E no universo Ultimate, que foi uma jogada da Marvel para atualizar os seus personagens para a virada do século XXI, deixando os seus heróis mais modernos, os uniformes dos X-Men também são com cores mais escuras e são bem mais discretos e funcionais, pois além de só parecerem que são roupas de couro, parecendo que são um grupo de motoqueiros ou que estão indo ver um show de rock, eles conseguem camuflar o gene X dos rastreadores das sentinelas, que sobrevoavam os céus de Nova York caçando e exterminando mutantes. Além de ser uma bela desculpa para deixar as coisas mais realistas do porquê que alguém dos anos 2000 ia andar fantasiado, também ficava muito mais semelhantes às suas versões cinematográficas que estavam sendo porta de entrada para muitos fãs, que nunca chegaram a pegar numa revista em quadrinho antes. E vale lembrar que ambas as histórias de Grant Morrison, como o X-Men Ultimate, começaram a ser publicadas em 2001, um ano depois do lançamento do primeiro filme dos X-Men. Também em 2001 foi publicada a minissérie X-Men Forever. Nessa história, Groxo, fanático, Jean Grey, Homem de Gelo e Mística viajam no tempo para diferentes épocas das suas vidas. E em uma versão futura dessa viagem, mostra a Mística e o Groxo em versões muito semelhantes da do cinema. E nessa mesma história, Groxo é ferido e para em uma enfermaria super tecnológica. Um conduíte de restabilização molecular é danificado e a Mística tem que arrumar manualmente. Isso acaba alterando a estrutura molecular dela e do Groxo. A Mística, que era apenas azul, ganhou escamas igual do filme, e Groxo não era mais aquela criatura caricata com roupa de bobo da corte. Ele se tornou só um cara que tinha poderes de sapo e com uma aparência mais humana, e ficou bem mais poderoso. A mudança só serviu para aproximar os quadrinhos dos filmes, mas não ficaram lá por muito tempo. A Mística logo voltou à sua versão tradicional, assim como o Groxo também. E uma curiosidade é que Magneto também aparece nessa HQ, com roupas muito parecidas com a sua versão dos cinemas de Ian McKellen. Já que estamos falando do Magneto, lembra daquela prisão de plástico e vidro usada para prender o Magneto no filme do X-Men 2? Uma adaptação dessa mesma prisão foi criada na edição 33 de Ultimate X-Men. Na HQ, o Professor Xavier ajudou a desenvolver esse lugar para poder conter o Magneto. Até a comida é dopada para ajudar a inibir os poderes do mutante, pois nos quadrinhos o Magneto pode fazer o planeta de refém, mudando o eixo magnético da Terra. Ou seja, não adianta só colocar ele no lugar onde não tenha metais. Mas uma coisa muito interessante dessa prisão é que ela fica no subsolo do quartel-general dos Supremos, que é o nome dos Vingadores no universo Ultimate. Ou seja, para o Magneto ser resgatado ou sair desse lugar, ele tem que passar pelos heróis Homem de Ferro, Capitão América, Thor, entre outros. Ia ser muito legal ver essa adaptação nos cinemas. O filme do X-Men 2 foi parcialmente inspirado numa HQ muito icônica dos X-Men, que se chama Deus Ama e o Homem Mata. Nesse filme trouxe versões de alguns dos vilões consagrados dos mutantes, como William Stryker, que no filme é um militar, ao invés de ser um fanático religioso, e a Lady Lethal, inimiga de longa data do Wolverine. E não por coincidência, ambos retornaram nos quadrinhos, justamente nesse período que apareceram no cinema, na HQ Extreme dos X-Men, com a vilã Lady Lethal ganhando um visual muito parecido com a dos filmes, assim como os X-Men também estão usando uniformes pretos, igual da primeira trilogia. E o filme X-Men, o confronto final, também foi inspirado numa saga muito importante dos mutantes, a Saga da Fênix. Mesmo a adaptação do filme não fazendo jus à história original, conseguiu ainda assim influenciar as revistas na época. A Jean Grey tinha morrido no final da fase do Grant Morrison, mas em 2006 a ideia era trazer a Fênix como grande vilã do filme X-Men, o confronto final. As filmagens do filme começaram em agosto de 2005,
E a Marvel, lógico, não perdeu tempo e se adiantou lançando as minisséries A Derradeira Canção da Fênix, de 2005, e A Canção de Guerra da Fênix, em 2006, aproveitando assim o lançamento do filme. E no quadrinho, literalmente, o cadáver de Jean Grey é trazido de volta, renascendo com o poder da entidade Fênix. Eles também adaptaram aquela cena onde Wolverine mata a Jean Grey no filme, mas na versão dos quadrinhos não deu muito certo, já que a Jean Grey era a Fênix, e não importa quantas vezes o Logan tentasse, ela sempre voltava. Azazel nos quadrinhos é um demônio e também pai de Noturno, e nunca teve grande importância nos quadrinhos dos X-Men, mas apareceu no filme X-Men Primeira Classe, e em 2014, quando ressuscitaram o Noturno, deram um jeito de colocar o Azazel na história também, dando mais importância para o personagem e sua trama familiar com Mística e Noturno. E no filme Wolverine Imortal de 2013, um ponto muito importante da história foi o fato do personagem perder os seus poderes de cura. A situação gerou uma boa dinâmica para o personagem nos cinemas, e apesar de isso não ser novidade nos quadrinhos, como quando o Magneto arrancou o adamante do esqueleto do Logan, no mesmo ano nos quadrinhos a Marvel publicou uma nova história do personagem, onde o Carcaju também perde os seus poderes de regeneração. E nos Vingadores Era de Ultron, quando os gêmeos Maximoff finalmente apareceram no UCM, eles não podiam ser filhos do Magneto e nem podiam ser mutantes, pois os personagens tinham os direitos entregados ao estúdio da Fox. A Marvel Studios então optou simplesmente por ignorar esse detalhe. E acontece que nos quadrinhos a editora também revelou que Wanda e Mercúrio não eram filhos do Magneto como se pensava todo esse tempo. E a revelação aconteceu na saga Eixo, de 2014 para 2015. Vale lembrar que Vingadores Era de Ultron também é de 2015. Em 2016, a Fox lançou X-Men Apocalipse. E para aproveitar o hype, a Marvel lançou uma série de eventos nas HQs, conhecido como Guerras Apocalípticas, no qual os mutantes teriam que enfrentar ameaças relacionadas ao vilão Apocalipse. Também em X-Men Apocalipse, fomos apresentados a uma versão da Tempestade mais jovem, usando um corte de cabelo moicano, que já havia sido utilizado nos quadrinhos na década de 80. Só que para deixar tudo mais alinhado e igualzinho aos filmes, as revistas dos X-Men publicadas nesse período, a Tempestade voltou a usar o seu clássico moicano, e a transformação ocorreu em Wolverine e os X-Men, de Jason Aaron. Em 2017 foi lançado o sucesso Logan. O filme apresentou uma versão futura do Wolverine, que introduziu a X-23 nos cinemas. A história tem um pouco de inspiração na HQ Velho Logan, e como a Marvel não podia deixar passar, após a morte do Wolverine tradicional em 2014, a editora colocou 2 personagens para substituírem a falta do personagem. Esses eram o Velho Logan vindo diretamente do futuro e a X-23, que assumiu o manto de Wolverine e passou a honrar o legado do pai. Quanta coincidência, né? E em 2017 foi lançada uma série de TV sobre o Legião. O programa apresenta o filho do Professor Xavier, David, precisando enfrentar sérios problemas psicológicos com o envolvimento do vilão Rei das Sombras, tudo isso dentro de um hospício. A Marvel, lógico, aproveitou o hype para criar uma minissérie também chamada Legião, protagonizada por David, onde ele também está com problemas psicológicos e também está dentro de um hospício. E nessa mesma época, o Rei das Sombras, que tinha sido esquecido pela editora, passou a ter mais relevância nos quadrinhos dos mutantes. Outras 2 personagens que também passaram a ter mais destaque nos quadrinhos, graças às séries de TV, foram a Brink e a Polaris. A Brink, uma mutante que tem poderes de se teletransportar, começou a ganhar bastante destaque no programa, e assim voltou a protagonizar os quadrinhos, liderando a equipe dos Exilados. E a Polaris, a única herdeira legítima de Magneto, já que Mercúrio e a Wanda não eram mais filhos dele, também retornou a aparecer nos quadrinhos, também liderando um esquadrão dos X-Men. E a dupla Dominó e Cable foram as grandes novidades do filme do Deadpool 2. Então não é surpresa pra ninguém imaginar que os 2 personagens seriam aproveitados nos quadrinhos, justamente no período onde aconteceu o filme. Os 2 personagens ganharam HQ solo, na mesma época do lançamento do Deadpool 2. Quanta coincidência, não? É isso aí, Nerd Fofarrão. Essas foram as influências diretas que o cinema teve nas HQs. O que vocês acharam? Lembraram de mais alguma? Deixa aí nos comentários. E dependendo do resultado do vídeo, eu vou trazer aqui a inspiração que o cinema causou nos quadrinhos para outros personagens da Marvel, como Defensores, Homem-Aranha, Vingadores e Guardiões da Galáxia. Então, um forte abraço pra vocês e falou!